Companheiros, bem-vindos ao canal. Hoje tenho mais uma vez o apoio da Banggood e trago-vos a CS1 da Anguote. E começamos já por testar a força desta menina a subir. Bora lá. Venham comigo. Portanto, ela tem 1000 watts de pico. A fábrica diz-nos que ela sobe inclinações até 30 graus. Eu creio que ela tem para aí cerca de 28 Nm. Isso não vem escrito, mas pela sensibilidade que eu tenho, acho que é isso. Eu acredito que mais que 30 graus ela não suba mesmo. Que ela vai aqui a subir, esta subida que é mais ou menos esse valor e não vai com grande jarda. Portanto, se tiverem uma subida muito, mas muito inclinada no vosso trajeto, não será a máquina mais indicada, ok? Mas aqui nesta subida aguenta-se bem. E vamos lá dar a voltinha e testar a estabilidade dela a descer. Bora lá. Agora vamos a isto. Muito bem, eu larguei aqui aos 25. Ela vem deslimitada de fábrica, ok? Sendo que eu aconselho a limitar a 25 km/h e eu já vos explico como é que se faz. Portanto, eu estou a deixá-la ir, ela vai aqui aos 38, 40, estabilidade incrível, muito fixe mesmo. E vamos lá testar os níveis de velocidade aqui da bichinha, vamos aqui ao nível 1. Vamos lá a isto. Portanto, ela neste momento está como vem de fábrica, desbloqueada. Portanto, 12, 13. Vamos ao nível 2. 16, 17. Nível 3. É lá! Já se nota mais. 25, 26, 27, 26, 27. Portanto, já percebi que o nível 4 vai ser aqui parado, ok? E vamos lá testar os dois níveis de velocidade que faltam. Aqui à roda, porque vocês já sabem qual é que é a minha opinião, circulação na via pública é exatamente o que diz aqui este autocolante da Anguote. 25 km/h de máximo. Já agora aqui no autocolante vem o número de série para poderem fazer o vosso seguro. Ora, vamos lá a isto, nível 4, vamos acelerar 58 km/h, nível 5, 76 km/h, 75, 76. Obviamente, com o vosso peso em cima da trote e com o próprio atrito da estrada, a velocidade não será esta que vimos aqui à roda, que está a roda solta. Mas mesmo assim, anda muito, mas muito mesmo. Aqui no canal é um princípio meu, um princípio ético. Eu não vos ensino a desbloquear as máquinas, mas neste caso eu vou-vos ensinar a bloquearem esta máquina aos 25 km/h. Portanto, carregam aqui no travão, carregam no acelerador a fundo, ligam, passam o cartão NFC, não é? Vamos lá passar, aí está ele. Portanto, agora aguardam cerca de 5 segundos, 5 a 10 segundos. Vou largar, já deve estar. Portanto, nível 1, se eu acelerar 24 km/h e se eu for ao nível 5, é exatamente a mesma coisa, 24 km/h. Chega, companheiros, 25 km/h de máximo na via pública, ok? Ora, vamos lá, aqui um sítio muito especial para vos mostrar outra coisa também muito especial que deixa qualquer um impressionado. Que são estes pneus. Olha para isto, 11 polegadas de off-road, tubeless, e são os 90-65, são mesmo grandes, grandes, grandes. E agora muito rapidamente, unboxing e montagem. É um instante. Até já. Pronto, companheiros, uma embalagem perfeita e muito, mas muito fácil de montar.
E como já sabem, aí na descrição do vídeo está o link e o código de desconto. E tal como eu prometi, foi mesmo muito rápido e só por causa disso está aí o botãozinho do like. Não se esqueçam de dar o like para ajudar aí o canal. Siga! Ora, e vamos primeiro ao travão de trás, que é aqui deste lado. Bora lá testar isto. Vamos a isto. Boa travagem, boa travagem. Nota-se que ele ainda está a camar, ela está com 21 km, portanto ainda está a camar, mas fixe. E agora vou ao travão da frente, que é aqui deste lado, tenho que o dosear para ver se não dou a cambalhota, não é? Porque ele trava mesmo, olha para isto. Muito fixe, travões mecânicos, discos de 140 mm, tem o auxílio eletrónico à travagem. Pá, travam bem, não são hidráulicos, portanto não tão lineares, mas travam bem. Ora, vamos aos dois ao mesmo tempo, vamos lá testar isto, bora lá perceber. Ok, trava fixe. Não são dos melhores travões com que eu já travei, epá, mas desenrascam-se. Antes que eu me esqueça que esta cabeça é uma despassarada. Esta máquina pesa 30 kg, aguenta cargas até aos 200 kg, sendo que eles aconselham 150, ok? E agora vamos testar a suspensão. Siga. Aqui no empedrado é como se estivéssemos a andar em alcatrão lisinho, olha para isto. Ora, vamos lá entrar aqui um bocadinho na terra para ver como é que ela se porta. Pá, muito fixe, meu. Muito fixe mesmo. Então vamos lá fazer aqui mais uma paragenzinha. Muito bem. Portanto, suspensão, porta-se lindamente, olha para isto. Pá, muito fixe. Mola helicoidal regulável, com um braço oscilante tanto à frente como atrás. Impecável. E agora, muito rapidamente, teste de eliminação. Siga que é uma pressa. E já vamos para o teste de eliminação, mas primeiro vou-vos mostrar aqui o display. Temos o tradicional display da Anguat, lindíssimo. O S é sinal que ela está prontinha a andar, é o S de Sport. Se eu carregar aqui, fica em D, que é de parque. Aqui é a voltagem da bateria, a carga da bateria em volts. Aqui é a carga da bateria em tracinhos. Claro que esta é muito mais eficaz. Aqui é a velocidade em que iremos, neste caso está a 0, estamos parados. Sinal que está a luz acesa, apagou e aqui acendeu novamente. Aqui quer dizer que estamos em quinta velocidade, quarta, terceira, segunda, primeira. Temos o odómetro. Se eu carregar neste botão, passamos à trip. Se eu carregar novamente, estamos novamente em odómetro. Só me falta dizer que temos pisca para um lado e acende aqui, pisca para o outro e acende aqui. Como estão a ouvir, tem sinal sonoro, desfaz ao centro e aqui é a buzina. E pronto, está tudo explicado, não é, companheiros? Bora ao teste de iluminação. Este farol ilumina muito, mas muito bem mesmo. Espetáculo. O farolim tem uma presença muito fixe. Temos sinalização de travagem, embora não tão boa como as irmãs. E eu já vos explico o que é que eu quero dizer com isto. Ora, e vamos lá às conclusões finais da iluminação aqui da bichinha e vou-vos dizer o que é que eu quero dizer com as irmãs. Antes disso, vamos só aqui ao farol. Epá, é esta bujarda que vocês estão a ver. Muito fixe mesmo, ok? Dá para regular como é normal. Tem aqui presença, presença cá atrás também muito fixe. Mas lá está, as irmãs que eu já trouxe aqui ao canal, as duas Anguats anteriores a esta, foi a F1 New e a C1 2.0. Quando eu travo nas outras, a sinalização de travagem dá-se aqui dos lados, tem aqui mais dois spotzinhos e à frente a mesma coisa e eu travo e vê-se os 4 spots a travar, ok? Portanto, tem uma boa sinalização de travagem. Esta é mais normal, ok? Só assinala ali. Em relação aos piscas também, estão a ver, este dá aqui e este dá para aqui, portanto para um lado e para o outro. Os outros acende aqui, aqui, aqui e aqui. Portanto, em relação à sinalização de travagem e à sinalização de piscas, para sinalizar para onde é que vamos virar, as irmãs estão-lhe a ganhar. Já sabem que no final do vídeo eu vou dar as classificações todas e haverá nota também aqui para a eliminação, sendo que já sabem que esta vai perder em relação às irmãs, ok? E agora vamos seguir para test ride, pá, que vai ser um espetáculo esta parte final. Tenho
quase a certeza que vocês vão adorar. E antes de arrancarmos para o teste de autonomia, tenho que vos dizer que esta Trotty tem aqui uma bateria de 48 volts, 21,3 amperes-hora. Pode ser carregada aqui e esta tampinha é das boas, isola lindamente. E tenho que vos dizer também que o tempo de carregamento são mais ou menos 8 horas e que a marca estima que a autonomia seja entre os 65 e os 85 km. Mas nós queremos saber a autonomia real, certo? Vamos a isso. Só para ficarmos aqui com o registro para no final as contas baterem mesmo certinhas. Eu carreguei esta máquina a 100%, portanto ficou com 54,6 volts aos 12 km aqui no odómetro. Neste momento tem 25 km no odómetro e está com 49,1 volts, portanto fez 13 km. E o registro está feito e agora siga, vamos ver até onde é que ela vai. Bora! Eu não resisto, temos que parar aqui neste sítio lindíssimo para tirarmos umas medidas, ok? Vamos lá ver quanto é que mede o deck desta bichinha. E vamos ao comprimento, portanto daqui até aqui 55 centímetros, sendo que até aqui 71. Para mim a área útil será daqui até ao final, portanto 62 centímetros, muito fixe. E agora a largura 18 centímetros e meio. E agora a altura até ao solo, portanto no sítio onde põe os pés 25 centímetros e aqui a distância do final do deck cerca de 15 centímetros, fixe para o off-road. E já que estamos aqui, aproveito, largura do guiador 70 centímetros. E siga, que é uma pressa, bora lá! Espetáculo! Ora, e vamos lá sair daqui da ciclovia e entrar na terra, fazer um bocadinho de off-road. Bora lá isto! Vamos por aqui, vamos lá isto! Fazer aqui um bocadinho de gostinho ao dedo, siga, dá a suspensão disto. É pá, grande a suspensão, pá. Olha que fixe. Vamos ter atenção. Grande descida até lá abaixo. Grande escarpa. Vamos lá. É pá, muito fixe esta suspensão. Muito fixe mesmo. Ela aguentar-se. Pumba. É pá, espetáculo, meu. Leva-me agora por aqui. Bora lá. Que loucura, meu. Muito fixe mesmo, pá. Bora. Só cascalho aqui. Aguenta-se muito bem. Esta suspensão é belíssima. Belíssima. Vamos lá fazer mais um ponto de situação aqui neste sítio lindíssimo. Grande da loucura, meu. Epá, isto é bué da louco, meu. Isto é um off-road espetáculo. Vamos lá ver quanto é que ela consumiu. Neste momento ela está com 33 km no odómetro. Relembro que começámos a contagem aos 12, ou seja, ela já fez 21 e está com 47,5 volts. Portanto, para aqueles que gostam de traços, dos 5 está com 4 traços. Pá, bom consumo. Bora lá, vamos continuar. Ora, e vamos parar aqui porque eu ainda não vos mostrei esta menina a dobrar. Pá, isto é muito, mas muito simples. Temos aqui este gancho que vai prender aqui em baixo. Não sei se já repararam durante a gravação que eu levo aqui um elástico para ele não ir a bater. Pá, peço à marca que reveja isto, porque de facto faz um bocado de barulho se eu não levar aqui um elástico a prender. E para dobrar é muito simples, carregam aqui, já está. Portanto, prendem aqui atrás com a patilha e siga que é uma festa. Ora, e vão os 30 kg, para se morarem num quinto andar e se não tiverem elevador, isto ainda custa um bocadinho. Vamos lá desprender isto para vocês verem a montar, que é muito fácil. Já está. E tal como diz o nosso amigo Filipe Viu, vamos lá acrescentar quilómetros. Grande abraço, Filipe. Ora, chegamos ao fim do teste de autonomia, já começa a ser um clássico. Vim a pé. Isto que vocês estão a ver de manchas é mesmo transpiração de vir a empurrar. E então vamos a números. Aos 56 km aqui no odómetro desligou. Recordo que começámos a contar aos 12 km. Aos 12 ela tinha a carga completa. Portanto fez 44 km. É só fazer a conta. Confesso que estava à espera do melhor desempenho desta bateria, mas ela ainda só levou uma carga e dizem os especialistas que só mais ou menos ao fim de 4 é que ela fica com as células completamente estabilizadas e que dá o melhor rendimento. Temos aqui o benefício da dúvida, mas segundo este teste que eu fiz, pá, a nota de 0 a 5 não lhe posso dar mais que 3,5. Em relação ao motor, bom desempenho, mas se tivesse um bocadinho mais de torque não se perdia nada. Dou-lhe um 4.
No escalonamento dos níveis de velocidade, fora da via pública, dava-lhe uma nota altíssima, como é óbvio. Eu consegui bloqueá-la, de facto, a 25 km/h, mas aí o 1 é igual ao 5. 1, 2, 3, 4, 5 é sempre 25 km/h. Na altura até deu 24. Portanto, não vou dar nota, mas fica aqui a nota que, fora de via pública, pá, isto dá-lhe bem. Em relação aos pneus, excelente prestação, tanto na estrada como fora dela, no off-road. Não há hipótese. 5. Em relação aos travões, pá, confesso que já tive prestações melhores. Claro que estes travões numa máquina mais leve, recordo que esta tem 30 kg, mas numa máquina mais leve vão reagir de forma diferente. Eles ainda estão a acamar, claro, tudo certo. Pá, mas não lhes posso dar, nesta altura da avaliação, mais do que 3,5. Em relação à suspensão, é aquela loucura, pá, muito, mas muito fixe, ok? Vou-lhe dar um 4,5 só para não lhe dar um 5. Impecável. Em relação à iluminação, farol muito, mas muito fixe mesmo. Relativamente às indicações de travagem e piscas e tudo isso, não há hipótese, tenho que fazer aqui um comparativo com as irmãs que já trouxe ao canal. E esta, de facto, fica ali uns furinhos abaixo. Epá, mas vou-lhe dar um 4. Na relação preço-qualidade, eu confesso que fico maluco quando vejo uma máquina com este nível de acabamentos, com este toque ao preço que ela está. Isto tem acabamentos incríveis, tem materiais que apetece tocar. Só gostava que vocês estivessem aqui para poderem sentir aquilo que eu estou a sentir ao tocar nesta bichinha, ok? Eu vou-lhe dar um 4 só porque não fiquei convencido aqui com a bateria. Claro que ao fim de algumas cargas pode ser que ela me convença, mas neste momento tem que ser frio. 4. E resta-me agradecer à Banggood, muito obrigado pelo apoio ao canal, muito obrigado mesmo. Companheiros, não se esqueçam que aí na descrição do vídeo está o link e o código de desconto. Sejam felizes, porque isto é do caraço. Grande abraço!